aqui a nossa nova amiga Arlete, irmã de Francinete, veio aqui conhecer, visitar pela primeira vez. Um dia também Francinete veio pela primeira vez, visitou aqui a igreja, gostou do culto, gostou do estudo da Bíblia. E é assim, gente, as coisas de Deus acontecem assim. Todos os que são de Deus gostam da palavra de Deus. E esse ambiente aqui é exatamente para isso, para a gente conhecer, se ajudar e louvar a Deus juntos, aprender juntos, crescer juntos. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu convido todos a ficarem em pé para fazermos mais uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus nessa noite. Oremos. Querido e bom Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por nossa vida, pela saúde. Muitos têm problemas de saúde, estão lutando em tratamentos, procedimentos, mas a vida aqui é assim mesmo, Senhor. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado e por estarmos aqui juntos nessa noite, neste culto. E aqui nós pedimos a tua presença. Amém. Que o Senhor se faça presente aqui. Porque está escrito lá no Novo Testamento, quando Jesus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Amém. Nós, pela fé, Senhor, nós cremos que o Senhor está em todos os lugares onde as pessoas estiverem reunidas em teu nome. Amém. Em torno da tua palavra, louvando o teu nome, o Senhor está presente. Amém. Por isso, perdoe nossas falhas, nos ajude, dirija a nossa vida e fica com cada um que veio aqui nessa noite. Que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja aberto para a mensagem de hoje, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós nessa noite, dá uma para agora não. Nessa noite nós vamos estudar um assunto muito bom, muito importante, muito necessário, e fala sobre poder. Eu vou ler 2 textos aqui para a introdução dessa mensagem, que é assim, do princípio da história da humanidade. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu ao ser humano, o casal, o homem e a mulher, poder e domínio sobre tudo que Deus tinha criado nesse planeta. Está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha que texto. Está dizendo aqui que quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem, ao ser humano, ao homem e à mulher, poder sobre todas as coisas criadas. As coisas no mar, as coisas no ar, as coisas na terra, os seres vivos, tudo. O ser humano, o casal, tinha poder sobre tudo. Era para domínio e poder. O ser humano foi criado e recebeu de Deus esse dom, o poder e o domínio. Gênesis 1, 27 e 28. Só que nós sabemos a história que o homem, o ser humano, o homem e a mulher, desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim da presença de Deus. E eles perderam o domínio, eles perderam o poder. Porque desobedeceram a Deus, perderam o poder, perderam o domínio. Gente, hoje, o ser humano, nós não temos poder de domínio nem sobre nós mesmos. A gente, ela está conferindo meu texto. A gente faz o que não quer, vive do jeito que não quer viver, vai para onde não quer ir, faz o que não quer fazer. Nós não temos domínio nem de nós mesmos. Nós, os seres humanos, perdemos completamente o poder e o domínio por causa do pecado. Então, veja, o pecado é uma coisa muito
muito ruim. E Deus espera que um dia a gente enxergue que o pecado é ruim. O pecado rouba de nós tudo que é bom, tudo que Deus nos deu de bom, inclusive o poder e o domínio. A gente não domina nem a gente, mas a gente quer sempre dominar alguém. Essa é a maior competição da humanidade, querer dominar. É por causa disso que acontecem as guerras. Vocês sabem que as guerras dos países contra países é por causa de poder e domínio. As grandes guerras. Os conflitos menores também acontecem por causa de poder e domínio. Os conflitos familiares acontecem por causa do poder e do domínio. Porque um não quer se submeter ao outro e o outro quer mandar no outro. Então todas as lutas, as maiores lutas da humanidade é em busca de recuperar o poder e o domínio. Só que na esfera do pecado, dentro dessa consignação do pecado, só gera problemas, só gera conflito, só gera guerra, só gera contenda, só gera desunião. O poder e o domínio foi tirado de nós, não pertence mais a nós. Então vem Jesus no Novo Testamento, viu Francinete que estava abrindo aí a Bíblia. No Novo Testamento, eu quero ler um texto que está em Atos, uma promessa de Jesus, para vocês verem como é maravilhoso estudar a Bíblia. Nós perdemos o domínio, lutamos, mas não conseguimos recuperar, nem sobre nós mesmos. Muitas vezes a gente faz um propósito na vida e diz assim: a partir desse ano, ou a partir desse mês, ou a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não vou mais fazer isso. E acaba fazendo. Às vezes até um jejum. A pessoa determina fazer um jejum. É bonito, é bom quando a gente tem o domínio de cumprir aquele prazo. Mas tem gente que não dá certa hora, né? A gente não tem domínio nem sobre a gente mesmo. Então vem Jesus no Novo Testamento. Abra aí Atos capítulo 1. Para você ver o que é que Jesus promete para aquele que ama a Deus, que teme a Deus, que aceita a palavra de Deus, alinha a nossa vida com a palavra de Deus. Olha, Jesus disse em Atos 1, está escrito em Atos 1, verso 8. É poder que você quer? Pois Jesus oferece o poder. Amém. E hoje, nessa noite, nós vamos ver aonde nós vamos encontrar esse poder. Verso 8. Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus tem uma medida exata de poder que Ele vai derramar em cada um através do Espírito Santo. Agora, para quê? Para que Deus vai nos dar poder? É isso que nós vamos aprender hoje. O poder que Deus coloca em nós é para quê? É para nós fazer o quê? É para nós mostrar que somos melhor que o outro, que somos mais fortes que o outro, somos mais inteligentes que o outro, temos mais espaço, temos mais liberdade, temos mais situação financeira melhor, temos condição de fazer coisas que o outro não faz, enxergamos coisas que o outro não enxerga, fazemos e acontecemos. É para isso o poder? Não, não é para exaltação própria. Olha o resto do verso. Eu vou ler de novo do início. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém. E esse poder do Espírito Santo, o resto do verso diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, até a Sul, Rio Grande do Norte, Brasil, América do Sul. Em qualquer lugar do mundo, o poder de Deus é oferecido gratuitamente através do Espírito Santo, mas é para a gente testemunhar do amor de Deus, testemunhar, ser uma testemunha de que Deus é bom. Então, eu quero ter o poder do Espírito Santo para testemunhar que Deus é bom. E você quer isso? Amém. Então repita comigo nessa noite: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.
gente alinhe a nossa vida com a palavra de Deus, para que outra pessoa acredite através de nós que estar em Deus é bom. Há poucos minutos nós estávamos falando sobre alguém que acha que não tem necessidade de ir à igreja, ou de estudar a Bíblia, ou de ser cristão, se aproximar mais de Deus, porque é uma pessoa boa, honesta, não fuma, não bebe, não pratica crime, não rouba, não ofende ninguém, não se preocupa com a vida de ninguém, vive na paz, é de bem, é de boa. Mas essa pessoa, ela precisa perceber, através do seu testemunho, que vale a pena se aproximar de Deus. Por quê? Porque Deus só dá poder ao ser humano, pecador, se for para isso. Se não for, Ele não dá. Porque a gente bota tudo a perder. Graças a Deus que nós não temos poder para nada. Mas Deus nos dá poder para testemunhar, para o outro ver que é bom estar em Deus. Diga amém. Amém. Pronto, então esse é o assunto de hoje. Nessa noite nós vamos sair daqui sabendo como é o poder de Deus, onde nós vamos encontrar e para que Deus nos dá poder. E como nós vamos exercer esse poder. Vamos lá, Davi? Davi vai abrir aqui na tela e todos vão acompanhar a leitura, porque nós vamos hoje ver o poder de Deus no Evangelho. Então o Evangelho é o veículo que Deus usa para enviar esse poder, porque nós só sabemos que o Espírito Santo nos dá o poder porque nós estamos estudando o Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Vamos ver o texto. Davi estava a colocar o texto ali, Romanos 1,16. Vamos ler no telão para que todo mundo leia. A Bíblia diz que o poder de Deus está no Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus. Vamos ler o texto. Romanos 1,16. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vírgula. Olha, para que é o Evangelho? O Evangelho é para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Você crê? Diga amém. Amém. Pronto, então o Evangelho foi deixado nesse mundo, através de Jesus Cristo e dos apóstolos, para a minha salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Vírgula. Primeiro o judeu, porque veio de lá, Jesus era judeu, a nação primeira a receber o Evangelho foi o judeu, depois o grego, depois o americano, depois o japonês, depois o italiano e todo mundo até os confins da terra. Amém. Todo mundo está entendendo até aqui? Levanta a mão. Quem está entendendo? Muito bem. Então, o poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Amém. Quem quiser ter poder para testemunhar, para trazer outra pessoa para Deus, tem que mergulhar no Evangelho. Amém? Muito bem. Tem essa perguntinha aqui embaixo, olha. Existe mais de um Evangelho? Para começar, o que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas. Uma mensagem nova, uma novidade maravilhosa. Quer dizer, Evangelho. Uma mensagem de Deus. Existe mais de um? Ou só existe um? Vamos ver na Bíblia. Gálatas capítulo 1, Davi vai botar o texto, versos 6 e 9. Será que existe mais de um Evangelho? Será que eu estou estudando o Evangelho certo? Ou eu estou estudando o outro Evangelho? Será que tem mais de um? Vamos ver o que o texto diz. Olha. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O apóstolo Paulo está repreendendo um grupo de pessoas que estavam saindo do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. Então a Bíblia afirma que existe mais de um Evangelho. O que Jesus diz sobre este Evangelho? Sobre essa situação de ter mais de um. Ainda tem o verso 9, né, Davi? Olha. Assim, vírgula. Como já dissemos
E agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja descartado, seja rejeitado. Se alguém pregar outro evangelho que não seja este da Bíblia, este de Jesus, evangelhos emendados, evangelhos arranjados, evangelhos coxos, evangelhos que foi tirado uma parte, evangelhos que foi acrescentado alguma coisa, não bate com a Bíblia, então seja anátema. Anátema quer dizer separado, não queira, não aceite. Então existe sim mais de um evangelho. Agora, vamos ver o que é que Jesus diz. Agora é o próprio Jesus falando. O que Jesus disse sobre o evangelho? Mateus 24, 14 diz assim: Jesus disse: será pregado este evangelho do reino. Gente, preste atenção nesse texto aí. Se existisse só um evangelho, Jesus teria dito assim: e o evangelho será pregado. O evangelho. Quando existe só uma coisa de uma espécie, a gente fala ou a coisa, ou o objeto. Se for só um, é o. Agora, se tiver mais de um, aí a gente diz este ou esta. Por quê? Porque além deste tem outro. Então, quando Jesus se refere ao evangelho, ele não diz o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Não. Ele diz este evangelho. Este evangelho, qual é a característica do evangelho de Jesus? Ele é eterno. Ele não foi inventado no Novo Testamento. Certo? O evangelho de Jesus é o evangelho do reino. É este evangelho do reino. É muito diferente de dizer o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Ele especifica, ele diz este evangelho do reino, então virá o fim. Ele será pregado, então virá o fim. Por isso que não veio o fim ainda, porque tem muita gente que não conhece este evangelho do reino. Conhece o evangelho, mas não é o do reino, né? Vamos lá. Vamos para esse texto aqui em Apocalipse 14. E aqui nós vamos identificar o evangelho do reino. Lá em Mateus, Jesus disse: este evangelho do reino. Mas qual é o evangelho do reino? Eu acredito que todos nós aqui queremos saber. Porque Jesus disse: este evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Vamos ver que reino. Olha, Apocalipse 14, 6 e 7. Uma visão que o apóstolo João teve, o apóstolo João viu, e ele explica aqui nesse relato: olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Lá Jesus disse era o evangelho do reino. Aqui está o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Jesus disse: quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Aí João explica: este evangelho do reino. Quem é o rei do universo? Ele. Então o evangelho é o evangelho dele. O evangelho é eterno. Eterno é uma coisa que nem um pneu assim, fechado. Não tem começo nem fim. É eterno. A Bíblia está dizendo que o evangelho de Cristo é o evangelho eterno. Eterno, certo? Tanto quanto Jesus é eterno. Então ele será pregado a todas as tribos, nações, língua e povo. Então virá o fim, quando esse evangelho for pregado. E o que é o conteúdo do evangelho do reino? Para onde o evangelho do reino leva você? Esse evangelho do reino, este evangelho eterno, faz o quê com a gente? Direciona para onde? Olha, o evangelho diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é
chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. Gente, o evangelho do reino de Deus, o evangelho eterno, ele direciona o pecador para dar glória a Deus. Pode deixar o texto lá também. Para dar glória a Deus. Ele direciona você para adorar o Deus Criador. O Deus Criador que criou o céu, a terra e o mar, certo? Como diz ali, adore aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, gente, para a gente adorar o Criador, a gente tem que reconhecer que Jesus é quem fornece água para todos os seres vivos. Ele é o Criador das fontes das águas. Ninguém no mundo, viu, Arlene? Ninguém no mundo, cientista nenhum, por mais sábio que seja, a tecnologia hoje faz coisas extraordinárias, coisas que capaz de estar deixando a humanidade louca. A tecnologia está enlouquecendo a humanidade, de tanto avanço, de tanta novidade, de tanta coisa. Mas ninguém no mundo consegue fazer água. E a gente acha a água a coisa mais natural do mundo. Ninguém faz água, viu? Então, quem não faz água não pode alterar o Evangelho. Porque o Evangelho convida você para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Ele vai manter água e alimento para todos os que lhe adoram. Então, por isso, nós devemos adorar ao Deus Criador. Em contrapartida, existe um evangelho que está lá em Romanos capítulo 1. Ele está ali para servir de advertência. Ele está escrito ali sobre este evangelho. Ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu ali sobre este evangelho, mas como advertência, para a gente não seguir. Porque se não tivesse explícito na Bíblia, a gente ia ficar confuso e dizer, mas como é que eu sei se eu estou no evangelho eterno de Deus ou se eu estou no outro evangelho? Então a Bíblia é clara e ela mostra em Romanos capítulo 1. Davi vai colocar o texto ali. Olha, Romanos 1:25 diz assim: pois eles num grupo lá, em determinado momento na história, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, como é que você identifica o evangelho que não é o do reino de Deus? É porque este evangelho, que não é o verdadeiro, ele conduz as pessoas para adorar a criatura em lugar do Criador. E a criatura não sabe fazer água. E você não vive sem água. Ninguém vive sem água, nem as plantas. Então, Deus é a fonte da vida e Ele é quem mantém os seres vivos e Ele é digno de ser adorado. Diga amém. Pronto. Existe um evangelho que infelizmente muitos de nós já experimentou na vida, um evangelho que leva você a adorar a criatura. E esse é a contrapartida do evangelho eterno. Vamos estudar a Bíblia? Vamos descobrir mais? Sabe o que o estudo da Bíblia vai trazer para você? Para todos nós? Nós vamos ver aqui nesse texto o que estudar a Bíblia vai servir para quê? O que vai acontecer na minha vida eu decidindo estudar a Bíblia? Todo mundo que já estudou a Bíblia já pode responder, mas vamos responder no texto bíblico. Davi vai colocar aqui no telão. Por que parar para estudar a Bíblia? 2 Timóteo 3, nós vamos ler o verso 16 ali. Vamos ler todo mundo junto? Olha. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para
Olha, gente, nós vamos estudando a Bíblia e a Bíblia vai nos ensinando. Aprender é bom, não é, gente? Aprender é bom. Então a Bíblia vai ensinando. A Bíblia vai repreendendo quando o texto chega no nosso erro, o texto bíblico nos repreende. E a Bíblia, como ela é a palavra inspirada de Deus, os próprios profetas que escreviam o texto eram repreendidos pelo texto, porque não era de autoria deles. A Bíblia não foi escrita por vontade de homem algum, porque os próprios profetas que escreveram eram repreendidos pelo texto que eles mesmos escreviam. Então a palavra de Deus é para todos e ela repreende. Nem pense que você vai estudar a Bíblia e vai ficar de boa com a Bíblia. A Bíblia vai repreender. É a função dela, certo? Ela repreende, ela corrige, ela diz: ei, não é por aí não, venha para cá, é por aqui. A Bíblia corrige, gente. Amém. Amém? Por isso que a Bíblia vai alinhando a nossa vida. E depois a Bíblia educa na justiça. Na nossa cabeça, justiça na nossa cabeça é você dar para o outro o que ele merece. Por isso que quando acontece um crime, as pessoas fazem aqueles protestos e clamam: justiça, justiça, justiça. O que a comunidade, quando faz um protesto, pede justiça, está pedindo o quê? Está pedindo para as autoridades punir o culpado, não é? Pois bem, a justiça de Deus, a Bíblia nos educa na justiça de Deus. Sabe como é a justiça de Deus? É assim: eu tenho que querer para o outro o mesmo que eu quero para mim. E a Bíblia ensina isso a gente. Então, há pouco tempo eu estava ali mostrando um texto ali para o irmão de Fred. Como é interessante, porque ele fez a pergunta, por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Então Jesus fez Pedro se lembrar que os 3 erros de Pedro estavam sendo corrigidos pelas 3 oportunidades que Jesus estava dando a Pedro. Então eu estava dizendo a ele ali, porque no final do verso Jesus diz assim, porque Pedro responde na 3ª vez que Jesus pergunta, aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então cuida dos teus irmãos, apacenta o meu rebanho. É a única maneira, irmãos, de a gente demonstrar amor a Deus, é se a gente se importar com os outros. Então a justiça de Deus é que eu queira para você o que eu quero para mim. Por isso que só a Bíblia pode fazer isso. Não existe no mundo outro livro, outro profeta, outro personagem que consiga me levar a querer o mesmo que eu quero para mim, eu querer para o outro. Não existe ninguém que consiga transformar a natureza de uma pessoa pecadora para ela ver o outro como ela vê a ela mesma. Só a Bíblia tem esse poder. Amém. Por isso que a Bíblia ela é digna de confiança, ela é digna de respeito, ela é digna de atenção, ela é digna de estudo. Porque ela nos educa na justiça de Deus. Amém. Não é na justiça dos homens. Amém. Ela nos educa na justiça. Você vê vários testemunhos, nós já vimos aqui vários testemunhos filmados de pessoas que tiveram seu filho ou sua filha assassinado, e essa pessoa perdoa o assassino, oferece ajuda e apoio ao assassino e traz o assassino para Deus. Isso é justiça de Deus. Amém. Amém? Deus é bom. Gente, repita comigo: Deus é bom. Amém. Nós glorificamos a Deus quando nós testemunhamos que Deus é bom. Deus pode transformar a minha natureza para eu perdoar aquele que me faz mal, aquele que fala mal de mim, aquele que levanta falso testemunho, aquele que rouba a minha casa. Deus me dá na palavra do Evangelho a educação na justiça de Deus. Então aqui estão as 4 vantagens de uma pessoa que estuda a Bíblia. Estuda e pratica, porque só estudar a Bíblia não adianta, né? Olha o outro texto, terminando aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17. O 17 diz assim: por que a Bíblia faz toda essa operação em nós?
a fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, a pessoa de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é que Deus quer que a gente faça? A boa obra. E nós estejamos habilitados a fazer a boa obra. Quando a Bíblia diz perfeito e perfeitamente habilitado, quer dizer o seguinte: nós, como seres humanos, nunca vamos ser perfeitos como Deus é. Aqui nesse mundo não dá. Só que o perfeito que a Bíblia está falando aqui é um perfeito dentro da dimensão em que estamos. Por exemplo, quando uma criança nasce, já a Alice vai nascer. Quando a criança nasce, ela não fala, ela não anda, ela não sabe comer, ela não toma banho sozinha, ela não tem dente, muitos deles nascem sem cabelo, né? Olha, mas parece não enxergar, não olha no rosto da gente. É um serzinho ali, uma massinha de modelar ali, uma argilazinha se bolindo. Mas aí a gente pergunta: a criancinha nasceu, está tudo bem? Aí Eduardo diz: graças a Deus nasceu perfeita. Nasceu perfeita. Como é que uma pessoa banguela, que não fala, que não anda, é perfeita? Não come só, né? Não sabe comer, não anda. Dentro da esfera dela, né? Pois é. Aí a mãe bem feliz: graças a Deus minha filha nasceu perfeita. Perfeita? Se tiver um adulto assim. Perfeita para a esfera de recém-nascido. Vocês estão entendendo o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos ser perfeitos? Perfeito dentro da esfera, dentro da dimensão que está. Outra coisa para você entender o que é ser perfeito para Deus. Olha, aí a criancinha cresce. A Alice vai crescer, vai aprender a falar, vai aprender a andar, vai até fazer raiva, né? Vai ficar de castigo, vai aprender as coisas boas porque eles vão ensinar. Bem, aí vai para a escola, né? Vai para a escola. Aí lá aprende a fazer uns rabiscozinhos, uns risquinhos. Aí já chega e diz para o pai: olha pai, fiz uma carta para o senhor. São os risquinhos. Aí o pai fica feliz da vida e diz assim: lindo filho, perfeito, entendi tudo. Não é nada que a criança fez no papel, mas o pai amoravelmente aceita como uma mensagem de amor e diz: entendi tudo, que mensagem linda. Aí o menino, ela talvez não faça isso, mas tem menino que vai para a escola, se junta com os amigos e fazem travessuras. Jogam pedra na janela do vizinho, tocam a campainha, sai correndo, né? Fazem coisas, aí chega a queixa para a mãe ou para o pai. E aí é porque é uma criança, gente, está em formação. Tá? Quando eles crescerem, quando eles ficarem adultos, eles não vão mais fazer isso. Agora, se um adulto, agora imagine, irmão Neifred, se Neifred saísse de casa para ir para o trabalho e ficasse atirando pedra na janela do povo, tocando a campainha e acelerando a moto e indo embora, é normal para o adulto fazer isso? Mas é normal uma criança fazer? É normal, uma criança fazer é normal. Porque quem de nós não fez presepada quando era criança? Quem de nós quando criança não fez algo assim? Então, quando a gente é criança, faz coisa de criança. Quando a gente é adulto, a gente faz coisa de adulto. E quando a gente serve a Deus, a gente faz as coisas de Deus. Por isso que o texto diz assim: educa na justiça para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o adulto que já passou por todas essas fases e foi perfeito em cada uma dessas fases, ele chega na fase de aprender a fazer as coisas que Deus gosta. Aí Deus chama a gente de santos e perfeitos. Só que nós ainda falamos mal dos outros, ainda somos negligentes, ainda cometemos um erro aqui, um erro ali. Na ausência, a gente sempre é diferente de quando está na presença. Isso é um defeito de caráter do pecador. O pecador é assim, certo? Mesmo com essas falhas, Deus nos considera
considera santos e perfeitos. Porque a Bíblia está fazendo um processo em nós. Até que vai chegar um dia que nós venceremos todas as nossas fraquezas. Amém. Amém. Pois é. É assim que o Evangelho transforma a nossa vida. É assim que o Evangelho transforma a nossa vida. Dentro desse processo de crescimento, a Bíblia vai conduzindo, e depois de um tempo, você olha para trás e diz assim: como Deus tem me abençoado, como minha vida tem mudado, como Deus é bom. Gente, parece que aquela pessoa nem era eu. Isso é o que Deus quer para nós. Isso é o que Deus oferece para nós. Ele não exige nada da gente, porque a gente não tem o que dar. A gente não tem o que oferecer a Deus. Tudo que o Evangelho nos oferece como proposta é para a gente receber, não é para a gente doar. A gente não tem o que doar. Então o Evangelho é o poder de Deus. E Deus nos promete nessa noite: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você vai testemunhar que Deus é bom. O Espírito Santo está pronto para ser derramado em todos nós. Agora nós precisamos querer e nós precisamos buscar. Então eu convido vocês para de manhã bem cedinho, às 5h20, entra no seu celular, clica naquele link que a gente coloca todo dia, participe do culto, porque de manhã bem cedinho, às 5h20, a gente faz um culto todos os dias. Antigamente as pessoas iam para a igreja fazer o culto matinal. Ainda tem as igrejas que fazem o culto matinal na igreja. Quando eu morava ali naquela casa alugada, naquela rua, esqueci o nome da rua agora, a rua de Luciana, que Luciana mora, de 5 horas da manhã, Dr. Galdino dos Santos, nós morávamos ali um ano naquela rua. E as pessoas passavam na minha calçada de 5 horas para fazer o culto na igreja. A gente fazia na igreja aqui em Dejaísa, quando a igreja era ali embaixo, a gente fazia jornada de 40 madrugadas na igreja. E aqui também a gente vinha de lá fazer aqui. Pois é, essa prática de culto matinal para buscar o Espírito Santo é desde o Antigo Testamento. O povo de Deus acordava de madrugada para buscar a Deus. Era ou não era? No tempo de Jesus se acordava que horas? Jesus se acordava de madrugada para buscar a Deus. Gente, 5h20 não é de madrugada. 5h20 é manhã, o dia claro, só saindo. Então nós queremos o poder do Evangelho? Sim, eu quero. Nós queremos o poder. Como é que a gente encontra o poder? Estudando a palavra e buscando o Espírito. Como é que a gente busca? Juntos. Nós podemos buscar individualmente, mas Deus quer que a gente busque coletivamente. Os discípulos lá no passado, aconteceu um momento que eles receberam, cada um individualmente recebeu, mas eles não estavam sozinhos. Eles receberam individualmente, mas quando eles estavam juntos. Vocês entendem a importância de congregar? A importância da congregação é que Deus vai derramar em cada um, mas é estando junto. Não é você lá em Ipanguaçu e eu em casa e eu dentro de um carro de linha viajando, aí Deus vai derramar o Espírito Santo em cada um no seu canto. Não. Os discípulos ficaram juntos, se confessando, perdoando uns aos outros, se reconciliando, deixando as picuinhas de lado e clamando pela promessa. E aí Deus enviou para cada cabeça deles uma chama de fogo, que era a representação do Espírito, e dali para frente eles começaram a testemunhar e a pregar ousadamente o Evangelho em todos os lugares que passavam. Então, se nós queremos testemunhar com poder, nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo você não busca sozinho. Você busca sozinho, mas você vai receber coletivamente. Entenderam, gente? Vocês entenderam? É por isso que a gente insiste para que as pessoas venham para a congregação. Porque a Bíblia diz que aquele que não congrega é um péssimo exemplo. A pessoa que não vem aos cultos é mau exemplo para os outros. Está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25. Então seja um bom exemplo. Se esforcem. Parabéns para aqueles que se esforçam.
para vir ao culto. Não interessa se tem 10 pessoas, se tem 30, se tem 200. Você vem, porque o que não vem está dando mau testemunho. Que Deus nos abençoe. Agora fiquemos em pé. Davi tem um louvor? Vai dar um louvor? Não? Então vamos só orar. Vamos fazer oração. Vamos ficar todos em pé. Querido e bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Evangelho. Nessa noite nós viemos aqui e estudamos um negócio muito interessante, muito importante. O Evangelho é o poder de Deus e está à nossa disposição. Amém. Todos devem ter a sua Bíblia e todos devem estudar a sua Bíblia. Verdade. Para que o Senhor clareie nosso entendimento. Possamos buscar a tua presença e o Senhor possa operar esse milagre em nós. Amém. Nos habilitando para as boas obras que o Senhor tem preparadas para todos aqueles que te amam. Nós te amamos e nós queremos te servir, nós queremos te adorar, nós queremos que o Senhor nos purifique, nos perdoe, Amém. nos ajude a ser educados e preparados, perfeitos, porque hoje nós somos adultos e podemos fazer coisas de adultos. Leva-nos para casa em paz, abençoe cada um, abençoe os que vão viajar de meia-noite, de madrugada, guia, leva e traz em segurança. Amém. E dá-nos uma boa semana de paz na tua presença.